o Brasil se construiu enquanto país? O Brasil tinha uma população nativa que morava aqui, que eram os índios, que viviam naturalmente. Você tinha chegado do português, do europeu, que veio para cá para explorar a riqueza do Brasil. Aí escraviza o índio não se adapta, porque o índio não tinha anticorpos para suportar doenças trazidas pela Europa, pelos europeus. Eles introduzem o africano como escravo. Aí o africano é escravizado, não existe escravo, existe escravizado. O cara é escravizado, e aí ele vive naquela situação de 1575 até 1888. Foi quando aboliu a escravidão no Brasil. Quando o mundo já discutia trabalho assalariado, indústria, o Brasil era escravocrata. Olha como que nós estamos olhando para baixo, desde aquela época. Aí, quando se abole a escravidão no Brasil, o preto escravizado, que é o africano, ele é libertado sem direito a nada. Sem direito a casa, ele não tinha casa. Sem direito a terra, sem emprego e ainda de quebra. Ele só ganhou a liberdade que já era de direito dele, né? E de quebra, sabe o que ele ganhou? O preconceito racial. Isso eu estou falando lá atrás. Porque você fala, hoje não existe racismo. Primeiro que existe. Segundo, não é tão tênue como era na época. Mas você tem o cara libertado sem direito a nada, corpo do corpo. Como que você vai para o mundo disputar espaço, trabalho, mercado e tal, numa sociedade branca, desigual e com a égide de um racismo intolerante? Beleza. Aí o preto estava lá, desempregado e tal. Nesse contexto histórico do Império, o Brasil quer branquear a população brasileira, porque, segundo as teorias de Gobineau, Todorov e Herbert Spencer, a desgraça da humanidade são os pretos. Teoria de Gobineau. Você que está assistindo pode digitar lá Gobineau, Gobineau e Herbert Spencer e o Todorov, que é russo, todo mundo branco. Aí eles vão falar o seguinte, que a sociedade, o mundo, a desgraça da humanidade é o preto. E o Brasil era predominantemente de população preta, africana, minoria branca. Dom Pedro se desesperou, falou assim, tem que trazer branco para cá. E aí, coincidentemente, a Itália estava passando por um processo de unificação. E aí, esse processo de unificação, tinha muita gente que queria fugir da Itália. Porque lá não tinha emprego também. Não tinha renda, não tinha... E tinha morte. Então, muitos fugiram. Inclusive, minha família, Rossoni, é refugiado da época, que veio para o Espírito Santo correndo da guerra de unificação, 1878. Tudo bem, se unificou em 1870. Alemanha, 71, Itália. Mas, 78, eles fugiram. Procuraram emprego no Brasil. Dom Pedro II garantiu terra para as famílias italianas. Mas não garantiu terra para os negros. Os negros que tinham recentemente. E, inclusive, ainda botaram fogo nos registros que eles tinham de origem. Aí, calma, que essa parte eu até concordo. Foi aquele ministro da Justiça, o Rui Barbosa. Depois eu cito isso aí. Você vai entender que foi bacana até. Foi ruim para a história. Então, vamos. Rapaz, eu achei engraçado isso. Eu até ri na época que eu li, né? Quando a monarquia estava para ser derrubada no Brasil, quem apoiava Dom Pedro II, que era o imperador da época, eram os donos de escravos. E aqueles fazendeiros que eram os italianos que vieram, que já trabalhavam com seus familiares, eles já trabalhavam com mão de obra assalariada, okay. Entende? E os donos de escravos não queriam apoiar a ideia de abolir a escravidão. E Dom Pedro mantinha a escravidão, porque Dom Pedro dependia do apoio dos escravocratas. Mas o próprio Pedro II, ele era a favor de abolir a escravidão. Ele sabia que a escravidão já não cabia mais no mundo. Ele viajava muito, né? Não, e outra coisa, o Brasil dependia muito de produto inglês, os ingleses queriam vender para o Brasil. Como é que você vende para um país que o povo que trabalha é escravo? Começa a vender uma máquina... que não tem salário, como é que o cara vai comprar? Tanto é que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, e na Inglaterra nasceram os primeiros movimentos pró-abolição da escravatura. Mas beleza. Não que eles eram bonzinhos, mas por nada, interesse de vender as máquinas. Inglês bonzinho é mamãe, Dona Carmen. Grande beijo, mamãe. Mamãe que é boa comigo até hoje. Eu sempre fui um moleque levado.
Aí, rapaz, eu só sei que quando aboliram a escravidão, o exército rompeu com Dom Pedro II, por questões lá que não vamos entrar aqui, a igreja rompeu, Dom Pedro ficou sozinho. Aí veio a princesa Isabel por pressão britânica, pressão americana, pressão das sociedades abolicionistas, pressão dos jornais daqui do Brasil, pressionaram e a princesa Isabel assinou um documento abolindo a escravidão. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foi. Brasil. O Brasil sempre é o último. Infelizmente. E aí, então, quando aboliram a escravidão no Brasil, os donos de escravos passaram a apoiar os republicanos na intenção de que a república viesse a indenizá-los. Por exemplo, eu sou um dono de escravo. Eu tenho 30 escravos. Dom Pedro quer libertar. Eu falo, Dom Pedro, compra os escravos na minha mão, me paga, porque o escravo, para mim, é um bem. Entendi. Compra e quando ele for seu, do Estado, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Tipo assim, agora, né? não vai libertar um bem que eu comprei, que eu paguei. E, no fundo, não quero defender a escravidão, pelo amor de Deus, mas o dono de escravo... Pensava dessa forma. Ele pensava assim, Mas no Brasil já tinha a lei do ventre livre, tinha várias leis que os donos de escravos já tinham passado por cima. A lei do ventre livre ela existia para camuflar e para impedir a reprodução de preto no Brasil. Porque o Dom Pedro queria branquear a população. Sobre aquela circunstância daqueles caras que você falou. Isso, Gobineau, Todorov e Spencer. Aí, quando veio a abolição da escravatura, os escravocratas, que eram o pessoal ali do Vale do Paraíba, que eram cafeicultores, eles falaram assim, Dom Pedro, se você quiser, então você compra e você dá liberdade quando o escravo for do Estado. Só que Dom Pedro não comprou. Existiu essa conversa? Claro. E aí, então, como Dom Pedro foi na canetada, libertou os escravocratas se juntaram ao movimento republicano. Não, mas nessa época aí, Dom Pedro II ele já tinha pocado para a Europa e deixado a Princesa Isabel na tava podre. Passeando lá, havia 2 meses já. Deixou a Princesa Isabel na levou podre. 200 pessoas com ele pra resolve isso aí. Porra, Pedro II, aí você me quebra, hein, mano? Assume aí, aspira. Assim, minha filha, eu vou sair fora, mas você assina esse documento aqui, tipo assim... Se morrer, morre você. Aí, quando os donos de escravos apoiaram o movimento republicano, qual era a intenção deles? A gente apoia, vocês tomam o poder e vocês indenizam a gente pela perda dos escravos. Beleza. Só que talvez se tivesse feito assim, tivesse indenizado os escravocratas e indenizado os escravos, talvez hoje a gente teria uma sociedade mais igual. Claro. Mas olha o que aconteceu. Quando eles tinha ficado bom para todo mundo. Apoiaram a República, tomaram o poder na República, aí quem virou ministro da Justiça? Rui Barbosa. Rui Barbosa virou ministro da Fazenda, desculpa, foi Justiça não, da Fazenda. Quem vai indenizar? É o Estado. Rui Barbosa falou bem assim, tá, você tem escravo, irmão? Você quer receber indenização? Me dá documento, porque não adianta você falar que você tem 30 escravos e não ter documento. O cara não tem. Falei, pegaram o registro de nascimento dos caras e deram na mão de Rui Barbosa. Tá. Sabe o que o Rui Barbosa fez? Botou fogo em tudo. Aí os caras, não, que eu quero receber. Receber o quê, irmão? Meus escravos, você é de quê? Prova da justiça. Sabe o que o Rui Barbosa falou? Quem tem que ser indenizado são os escravos, não vocês. Pô, aí eu botei a foto de Rui Barbosa no meu quarto. Virei fã de Rui Barbosa. Ele tinha 1,5 m. Cara, Rui Barbosa era baixinho. Ele era brasileiro. Rui Barbosa. Já deu a primeira pernada. Vários historiadores, isso foi ruim. Por quê? Porque agora você não tem muitos registros de escravos que se perderam. Se perderam.